Olá, mamães! No nosso vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre como não criar crianças mimadas. Meu nome é Tayana Borges, eu sou psicóloga, educadora emocional e orientadora parental pelo Instituto Internacional de Disciplina Positiva. Também sou mãe do Davi e do Arthur. Quem é mãe hoje em dia sempre tem essa preocupação. Será que estou criando uma criança mimada? Será que meu filho é uma criança mimada, uma criança manhosa? Primeiro eu vou explicar para vocês o que é ser uma criança mimada. Uma criança mimada é uma criança que tem baixa tolerância à frustração, ou seja, uma criança que não aceita não como resposta aos seus desejos e às suas vontades. É uma criança que não sabe lidar com as regras sociais, não sabe lidar com situações em que o desejo e a vontade dela não são supridos. Então, quando essa criança identifica que o pai, a mãe, a professora, a avó, alguém com quem ela convive não vai fazer o que ela quer, automaticamente essa criança chora, faz birra, fica mais agressiva, tem alguns comportamentos um pouco mais violentos, acaba tendo comportamentos que são socialmente inadequados na intenção de convencer os seus responsáveis a fazer aquilo que ela quer. Infelizmente, isso tem sido muito comum. Na geração que nós estamos vivendo hoje, em que os pais e as mães estão muito ausentes, muitas vezes por conta do excesso de trabalho, até mesmo com essa questão da pandemia, na intenção de suprir essa ausência de tempo, as mães acabam tentando substituir a sua presença e os seus momentos a dois com a criança, tentam substituir isso com presentes ou com medo de dizer não. E a gente também está vivendo agora uma geração em que muitas vezes fala assim que a gente não pode dizer não para a criança. Não pode dizer não, porque o não vai causar prejuízos, enfim. Existe uma série de regras agora em que as pessoas falam que não podem dizer não. E isso é algo que a gente precisa refletir muito, porque os nossos filhos vão ouvir muito não no futuro. Então, se uma criança hoje, ela não consegue ouvir o não, ela não vai conseguir lidar com as frustrações de não ter os seus desejos atendidos e no futuro vai se tornar um adulto que também não sabe lidar com o não. Então, vai acabar não sabendo lidar com o chefe, né? Não vai saber lidar com o seu cônjuge, com os seus filhos, com as suas relações interpessoais, justamente porque não foi treinada na infância, né? Para receber o não, para lidar com suas frustrações, para lidar com os sentimentos decorrentes de que aconteça algo que aquela criança não quer. Então, se na infância uma criança ouve não porque ela não pode comer chocolate antes do almoço, na vida adulta, né, seu filho vai ouvir não em um emprego, em um vestibular, em um curso de pós-graduação, em uma promoção, em um relacionamento amoroso. E se hoje você não treina seu filho, sua criança, para ouvir o não de uma forma agradável para ele e para os outros, ele vai ser um adulto que no futuro também não vai saber ouvir o não das outras pessoas, não vai saber ouvir o não do chefe, não vai saber ouvir o não da vida. E com isso ele vai acabar tendo alguns prejuízos, né? Prejuízos sociais, prejuízos para que se torne de fato um adulto bem-sucedido. Mas a grande dificuldade hoje em dia não é o dizer o não, mas é achar um equilíbrio entre a permissividade e a agressividade. Porque nós estamos vivendo em um mundo em que existem pais muito permissivos, pais e mães muito permissivas e que estão constantemente permitindo que seus filhos façam qualquer coisa, que seus filhos criem suas próprias regras, que seus filhos não tenham rotina, que seus filhos não façam acordos e que não aceitem os limites impostos pelos adultos. Então, é aquela coisa que se fala muito hoje em dia, eles estão criando os reizinhos da casa, né, como se o centro do universo fosse aquela criança. Então, são pais que têm dificuldade de dizer não, de criar regras, de estabelecer limites sociais, de convivência dentro e fora de casa. Então, no extremo, nós temos esses pais mais passivos e permissivos. E no outro extremo, nós temos pais e mães agressivos, que acreditam que tudo precisa ser feito na base da punição, na base do autoritarismo, que a criança precisa aceitar todas as regras de forma rígida e de forma inquestionável. E aí nós encontramos dois perigos. Quando a gente cria uma criança em um ambiente de permissão, naturalmente essa criança vai ficar mimada. Se essa criança acha que ela pode tudo, que ela pode fazer as próprias regras, que ela não precisa seguir as regras dos outros, ela vai ser uma criança mimada, não vai saber lidar com a frustração, não vai saber lidar com o não e automaticamente vai ser um adulto frustrado, que não tem controle emocional, que não sabe se relacionar com as pessoas, vai ser um adulto sem limites.
né? No outro extremo, no autoritarismo, quando os pais estão o tempo todo focados em dar regras para a criança, em que as crianças sigam tudo passo a passo, rigidamente, em que todos os comportamentos são criados à base do castigo ou da recompensa e da punição, a gente acaba criando crianças que serão adultos sem criatividade, sem espontaneidade, que vão acreditar que, para serem aceitos e amados, elas precisam sempre aceitar tudo que os outros lhe dizem, ou seja, crianças que se tornarão adultos que não vão saber dizer não. Então, quando a gente cria filhos mimados com base na permissividade, estamos criando filhos que não sabem ouvir não. E do outro lado, quando a gente utiliza o autoritarismo, quando a gente utiliza a regra, né, aquele princípio do castigo e punição, nós estamos criando filhos que não sabem dizer não, que eles acreditam que para serem aceitos e serem amados, eles precisam aceitar tudo. Então nós temos aí dois extremos, os que não sabem ouvir o não e os que não sabem falar o não. E ambos é prejudicial tanto para a própria autoestima, para o convívio social, quanto para a vivência de regras em sociedade, vida profissional, vida amorosa, conjugal, enfim. Tanto não dizer o não, quanto não ouvir o não, são prejudiciais para essa criança quando ela chegar à vida adulta. E o grande problema tá, como que a gente vai criar uma criança que não seja mimada, né? Que saiba conviver com as regras sociais de forma adequada, que também saiba dizer não, mas sem ser uma mãe muito permissiva e sem ser uma mãe punitiva, sem gritar, sem bater, sem punir. Qual é o caminho para criar um filho que não seja mimado, um filho que saiba viver socialmente, porém que não seja uma criança que tenha as suas liberdades de expressão, a sua criatividade podada e reprimida? Primeiro, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Quando a gente usa o princípio da agressividade, da punição e do castigo, nós estamos trazendo aí a questão da autoridade. Ou seja, é como se a vida, a sua relação com o seu filho, fosse uma relação vertical. Você é superior ao seu filho e seu filho tem que aceitar, concordar e reconhecer as suas ordens e suas punições, suas regras como verdades absolutas. Ele não pode te questionar. Esse tipo de relação vertical acontece em algumas situações que são desfavoráveis. Por exemplo, eu vou comparar machismo, né, em que o homem sempre precisava antigamente mandar na forma da mulher agir e pensar. A escravidão baseada no racismo, em que os negros tinham que se submeter às pessoas brancas. Essa relação verticalizada, ela é uma relação extremamente prejudicial para aquelas pessoas que estão supostamente na base dessa pirâmide, né? Que no caso, como eu falei, as mulheres, as pessoas negras e no caso, na relação com os filhos. Seu filho vai enxergar você sempre como uma autoridade. Ele não pode te questionar, ele não pode pensar não pode dizer o que ele pensa, ele não pode ter suas próprias opiniões, suas próprias vontades. E aí, quando essa criança chega na adolescência, ele se torna um adulto rebelde, ele quer contrariar a mãe de qualquer forma, ele não quer aceitar essas regras, ele quer mostrar sua vontade própria, enfim. A gente vai gerando aí um ciclo vicioso de mau comportamento, justamente por basear essa relação mãe e filho em uma relação de autoridade vertical. A mãe sempre manda, o filho sempre obedece. Então você está limitando a criatividade, limitando a liberdade de expressão, impedindo seu filho de expressar seus sentimentos e não está desenvolvendo nele habilidades socioemocionais para o futuro. Esse é o primeiro ponto. Essa relação vertical, mãe, filho, pai, filho, homem, mulher, branco, negro, é uma relação que é inadequada. Esse relacionamento mãe e filho é um relacionamento baseado em formas antigas de se pensar. Se hoje em dia o mundo mudou em relação a respeito ao próximo, em relação a tolerâncias sociais, em relação a convivências sociais, em relação à afetividade, ao preconceito, né, à igualdade, isso também precisa se refletir na sua relação com seu filho. Não que seu filho tenha poder sobre ele para decidir o que ele quer, mas que é preciso ter uma relação horizontal em que um se comunica com o outro para chegar em uma regra que seja favorável para o ambiente familiar. Ou seja, a criação precisa ser pensada numa frase chamada respeito mútuo. Eu ensino meu filho a me respeitar a partir do momento em que eu o respeito. Ou seja,
Ordem e liberdade, liberdade e ordem. Este é um princípio muito forte na disciplina positiva, em que é preciso criar regras e combinados sem desrespeitar a individualidade, a liberdade, a criatividade e a expressividade dessa criança, mas ao mesmo tempo não desrespeitar as necessidades, as vontades e as regras da mãe. Então aí a gente precisa oferecer para a criança liberdade, mas dentro dessa liberdade ela tem uma ordem. A gente precisa oferecer para a criança uma ordem, mas dentro dessa ordem ela precisa encontrar liberdade. Ela pode seguir as suas ordens, ela pode seguir suas regras, mas ela precisa ter liberdade para se expressar, para se entender, para entender você. Eu sei que às vezes, quando eu falo muito sobre a questão da educação emocional, da disciplina positiva, muitas mães acabam me questionando: mas minha filha vai ser mimada, ele não vai aceitar regras. O grande problema é justamente que nós estamos acostumados a lidar com dois extremos, ou a permissividade ou o autoritarismo, e a gente precisa junto encontrar o caminho do meio. Quando a gente é permissivo, a gente é passivo. Quando a gente é autoritário, a gente é agressivo. E o caminho do meio é o caminho da assertividade, o caminho do equilíbrio entre a gentileza e a firmeza. É possível ser gentil respeitando o seu filho, mas é possível e necessário ser firme respeitando você mesmo. Uma forma muito mais eficiente de criar uma criança sem autoritarismo, sem exceder nessas questões de punição, de castigos, de palmadas, de gritar, é através da influência de comportamento. A criança, ela tem muito mais facilidade de aceitar regras quando ela se sente integrante, participante, pertencente àquele grupo. Então, se a criança sente que ela pertence àquela família, de forma que ela também pode dar sua opinião, de forma que ela também pode ser ouvida, ela tem muito mais chance de respeitar essas regras da família com mais facilidade, Já uma criança que precisa o tempo todo receber ordens, ela tende a querer sempre dizer não como resposta. É como se fosse um mecanismo de contra-controle, Se você tenta me controlar, eu vou mostrar pra você que eu não preciso ser controlado por você, que eu não quero ser controlado, que eu tenho minhas próprias vontades. Então, quando a mãe tenta controlar, o filho tem comportamentos de contra-controle, ou seja, ele quer quebrar a visão da mãe de que ele tem que fazer tudo o que ela quer. E aí acaba que esse ciclo, de mau comportamento aumenta, e a mãe tende a ficar cada vez mais nervosa, achando que tá errando, sem saber como agir. Então, o grande segredo da educação dos filhos para não criar filhos mimados, mas também para não criar filhos reprimidos, é o equilíbrio. É o equilíbrio entre o que você quer, o que você acredita, o que você precisa, mas também o respeito que você tem pelo seu filho. A gente precisa tratar as nossas crianças como pessoas que têm vontades, que têm sentimentos, que têm necessidades individuais. E isso não necessariamente significa ceder às vontades dessa criança. Não necessariamente significa fazer o que essa criança quer. Então, assim, voltando àquele exemplo que eu falei, do chocolate. Digamos que a criança quer comer chocolate e tá na hora do almoço. Existem 3 formas de agir. Primeiro é a permissividade. Pode comer o chocolate, não tem nada não. E claro que a permissividade acaba sendo um caminho mais fácil. É muito mais fácil deixar a criança fazer o que ela quer, porque isso me desgasta menos, digamos assim. Então, pode comer o chocolate. Ceder à vontade da criança, a criança fazer o que ela quer sem regras. A outra resposta seria a do autoritarismo. É dizer assim: não, você não vai comer o chocolate, não é hora de comer o chocolate e eu não quero saber. E aí você vai, guarda o chocolate, esconde o chocolate, a criança não pode comer aquele chocolate de jeito nenhum. E aí também é complicado porque a criança tem 2 caminhos aí. Ou ela vai aceitar aquela regra e vai se sentir uma criança negligenciada, vai se sentir não amada, vai se sentir indiferenciada, vai ter problemas de baixa autoestima, ou essa criança vai sentir a necessidade de se impor, de impor seus desejos e suas vontades, e vai fazer birra, vai gritar, vai espernear, vai berrar, vai ficar agressiva. E aí a mãe tende a agir um comportamento ainda mais punitivo, reprimindo ainda mais essa criança. E tem o caminho do meio, que é o caminho da gentileza com firmeza, que é o quê? Oferecer para essa criança as escolhas limitadas. É dizer para essa criança assim: olha, você não pode comer o chocolate agora, porque está na hora de almoçar. Mas eu vou deixar o chocolate aqui. Quando você terminar de comer, você pega o seu chocolate. O que deixa a criança mimada é justamente a tentativa de satisfazer todas as necessidades emocionais da criança, Mas uma criança precisa lidar com a frustração.
ela precisa receber um não, ela precisa conviver com regras e ordens sociais. Uma criança que não recebe não, que não sabe lidar com frustração, uma criança mimada tem muito mais chance de no futuro se envolver com crimes, se envolver com acidentes de trânsito, né, levar multas, ser demitidas, não conseguir gerar sua própria renda no trabalho, sofrer mais divórcios, enfim, uma série de coisas relacionadas a essa criança mimada, porque uma criança mimada tende a se tornar um adulto mimado. Então, sempre que você cede à vontade no seu filho, com a intenção de você ter um pouco de paz, ou com a intenção de fazê-lo calar a boca porque vocês estão em um ambiente público, você está sim fortalecendo a criação de uma criança mimada. Então, sempre que você tem a dificuldade de dizer não, sempre que você tem a dificuldade de estabelecer regras, seu filho entende que ele pode te manipular, que ele pode fazer o que ele quer, que o choro dele te convence a entregar o chocolate, que o choro dele te convence a comprar o brinquedo, que o choro dele te convence a fazer o que ele quer. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que o caminho da permissividade é um péssimo caminho para criar os nossos filhos, justamente porque a gente não está desenvolvendo na criança habilidades socioemocionais para ela ser um adulto mais responsável e mais respeitoso no futuro, que é isso que todas as mães querem, criar crianças felizes que se tornem adultos felizes. A melhor forma da gente criar um filho é numa relação horizontal, em que a criança se sente pertencente àquele grupo, ela se sente colaboradora, ela se sente envolvida a partir de uma relação de respeito. Eu respeito minha mãe e minha mãe me respeita, né? Então, quando você cria uma criança nessa visão de respeito, de ouvir o que a criança tem a dizer, ainda que você não ceda, você não concorde, você não faça o que a criança quer, mas você permite que a criança diga o que ela está sentindo. Então, vamos a um exemplo. Digamos que você está no shopping e a criança pediu um brinquedo. E aí você fala para a criança assim, olha, você não pode esse brinquedo agora porque eu não tenho dinheiro. Aí a criança começa a chorar. E aí você fala, tá bom, vou comprar brinquedo. Porque você quer que a criança pare de chorar, porque a criança tá fazendo birra, porque você acha que você tá passando vergonha. O que é que a criança entende? Primeiro, minha mãe mentiu pra mim. Ela disse que não tinha dinheiro, mas ela tinha dinheiro. Segundo, sempre que eu chorar, minha mãe vai me dar. Né? Então esse é um ponto. Terceiro, ela entende também que a opinião dos outros é mais importante do que a opinião da própria mãe. Porque muitas vezes a mãe fala assim, tá todo mundo vendo, vamos parar com isso. Né? Então esse é um ponto. Aí existe a outra forma, que é através do autoritarismo, de dizer, se não tem brinquedo e pronto, acabou, eu não quero saber. E aí você deixa a criança lá chorando, se esgoelando, nervoso. O que é que a criança entende? Que ela não é importante, que a mãe não se importa com o que ela sente, que a mãe não se interessa pelo que ela tá sentindo, pelas frustrações dela, que ela não tem direito nem a dizer o porquê que ela quer. Então aquela criança se sente reprimida, sem liberdade de expressão e sem entender o que ela tá sentindo. Ela passa a entender que querer alguma coisa é errado, quando na verdade o querer não é errado. O errado é a forma como ela está se comportando diante daquilo que ela não pode ter. E aí tem a terceira forma de agir com essa criança, que é através da validação dos sentimentos. Quer dizer para essa criança assim, olha, eu também já senti assim. Eu também gostaria de ter comprado um carro novo para mim, ou eu gostaria de ter uma roupa nova para mim, mas infelizmente eu não tenho como comprar. É muito ruim se sentir assim. Eu também já me senti assim. Você tá frustrado e tá irritado porque eu não posso te dar esse brinquedo. E eu te entendo. Aí depois que você validar o sentimento dessa criança, é que você vai dizer pra ela assim, mas mesmo que eu te entenda e que eu te respeite, você não pode ter isso que você quer. Talvez no primeiro momento, nas primeiras vezes que isso acontecer, a criança vai chorar. Do mesmo jeito que chorou nas outras 2 vezes, quando recebeu um não de forma brusca ou quando recebeu o brinquedo após ter chorado. É possível que a criança continue chorando, mas a partir desse momento você está criando nela habilidades para a vida, ou seja, você está ensinando o seu filho que o que ele sentiu é frustração, tristeza e raiva. Que essa frustração, tristeza e raiva é normal e que todo mundo sente, mas que o fato de estar frustrado, triste e com raiva não significa que você tenha o direito de querer o que você quer, ou de querer o que quiser, de ter o que quiser. Então, assim, é preciso buscar aí esse equilíbrio, né, de respeitar o sentimento da sua criança, de entender ela como uma pessoa e ainda assim não ceder o que ela quer, ainda assim não fazer o que ela está te pedindo, porque existe o quê? Uma regra social. E você se impor como mãe sem precisar ser autoritária, mas a partir da sua influência de dizer, poxa, eu também queria esse batom, mas eu não vou levar. O que você queria e não vai levar? Né? Então a gente pode fazer isso a partir de brincadeiras e a partir da nossa inserção dentro do universo da criança, da ludicidade, de levar a criança para o universo da imaginação em que ela vai aprender a se controlar, a se autorregular, a se relacionar sem ser reprimida e sem
sem ser reprimida e sem ter todas as suas vontades cedidas o tempo todo quando ela quiser. A grande questão é que os filhos mimados, eles não aprendem a ter responsabilidade, não aprendem a lidar com as frustrações. E os filhos criados sobre regras absolutas de autoritarismo, eles também não aprendem a ter noções de responsabilidade, porque eles aprendem a seguir o que o outro quer sem questionar. Então isso não é responsabilidade, é dificuldade de dizer não. E ele também não aprende a se respeitar como pessoa e tende a ter dificuldade de expressar sentimentos, de expressar emoções, baixa autoestima, uma série de outras características. A melhor forma de criar um filho para que ele não se torne uma criança mimada e ao mesmo tempo não se torne um adulto submisso é justamente o equilíbrio. É ensinar a criança a respeitar a si e a respeitar o outro. E como que faz isso? Como que eu vou ensinar meu filho a respeitar a si mesmo? Primeiro, a gente ensina a criança a respeitar ela mesma a partir do momento em que você respeita seu filho. Então, é muito diferente você explicar uma regra antes do que do nada você impor certos princípios, certas regras para a criança. Então, digamos que a criança está lá assistindo TV, né? Aí você fala, filho, vamos desligar agora porque vai comer. Pá, desligou a TV. Você não respeitou seu filho. Se você estivesse ali assistindo a sua série e alguém desligasse sem te comunicar, você não iria gostar. Mas você pode falar, olha filho, daqui a pouco tá na hora de almoçar. Então daqui a pouco eu vou vir te chamar novamente para você almoçar. E aí você vai olhar se aquele desenho, aquela programação que a criança tá assistindo, falta muito tempo para acabar ou não. Poxa, tá no final, 3, 4 minutos, dá para esperar? Como que você sentiria se desligasse a TV naquele momento mais importante do filme que você está assistindo, né? Então dá para esperar esses 3 e 4 minutos e falar, olha filha, assim que terminar, eu vou desligar. Ou, falta muito tempo, olha filho, não vai dar para você assistir agora, não vai dar para terminar, tá na hora de comer, mas eu posso anotar esse desenho que você está assistindo e mais tarde a gente procura para você finalizar e assistir novamente. Enfim, há uma série de formas de você fazer isso sem desvalorizar os sentimentos e as necessidades da criança. Você não vai deixar a criança assistir aleatoriamente, né? Você não vai deixar a criança fazer o que ela quer, mas você também não vai puni-la e sair arrastando a criança até a cozinha para comer de qualquer forma. Quando você respeita seu filho, você está ensinando ele a se respeitar. Você, poxa, minha mãe me ouviu, minha mãe me perguntou, minha mãe me questionou, minha mãe me entendeu, minha mãe me validou. Então, significa que eu sou importante, significa que eu pertenço a esse grupo, significa que eu sou amado. Portanto, eu vou colaborar com minha mãe, porque ela me respeitou e eu vou respeitar. E aí, nessa questão de respeitar, digamos que mesmo fazendo o combinado, seu filho foi lá e chorou e fez birra na hora de desligar a TV. Então você pode ser incisivo e dizer assim, olha filho, eu não gostei. Não é assim que você tem que me tratar. Eu vou me retirar e quando você se acalmar, você vem conversar comigo. Mas eu não converso com você gritando. Então você pode mostrar o seu respeito pela criança para fazer com que essa criança também mostre o respeito dela por você. Então você pode dizer, olha, nesse momento agora, eu quero ler. Então enquanto eu vou ler, você não pode ficar no mesmo ambiente que a mamãe está, porque agora eu estou ocupada. Ou, não, agora eu vou entrar no banho e você não pode entrar durante o meu banho. Então, assim, você precisa criar as regras que mostrem para a criança que ela precisa respeitar o seu espaço, as suas ordens, os seus princípios, os seus valores, a convivência familiar. Mas você também precisa respeitar esse espaço da criança de uma forma horizontal. Eu te respeito, você me respeita e juntos nós encontramos o melhor caminho para caminhar, né? E não uma relação vertical, né? Quando nós respeitamos os sentimentos, as emoções, as necessidades dos nossos filhos, a gente cria filhos que respeitam a si mesmos. A gente cria filhos com boa autoestima, a gente cria filhos que sabem dizer não quando precisa dizer não. Quando a gente ensina a criança a se respeitar, a gente está ensinando ela a controlar suas próprias emoções, a lidar com seus próprios sentimentos e frustrações. Estamos ensinando essa criança sobre autoconfiança e sobre responsabilidade. Quando nós ensinamos essa criança a respeitar os outros, a partir do respeito que a gente faz com que ela tenha com a gente, quando você faz essa criança te respeitar, você também está ensinando essa regra, você está ensinando essa criança a convivência social, a aceitar regras, a viver em sociedade, a respeitar o limite do outro, a ser um adulto respeitoso, um adulto sem preconceitos, um adulto que inclui pessoas, né? Um adulto que entende as dificuldades da vida e consegue lidar com elas de forma mais assertiva, mais educada, mais gentil consigo e com os outros.
Não criar filhos mimados não significa, em hipótese alguma, que tenhamos que criar os nossos filhos com base no autoritarismo, no excesso de autoridade, no excesso de punição e de castigo. Nós podemos criar filhos educados com base no respeito. Eu sou gentil com você, mas eu também sou firme com você. Eu sou gentil porque eu te respeito, mas eu sou firme porque eu me respeito. E este é um caminho que muitas mães estão tendo dificuldade de encontrar, porque elas não têm educação emocional para encontrar o meio do caminho, o meio do ponto para uma educação respeitosa, uma educação com limites, uma educação que ofereça ordem e liberdade. Liberdade com ordem.